Olá, meu nome é Digley Ramos e este é meu canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje iremos falar um pouco sobre paradigmas de programação, o que é, qual sua importância e quais são seus tipos. Solta a vinheta. Os paradigmas de programação são, antes de tudo, um meio de qualificar a linguagem com base em sua funcionalidade. Em outras palavras, eles podem ser entendidos como estilo, modelo ou metodologia de programação, que apontam para a melhor forma de solucionar problemas usando uma determinada linguagem. Com tantas linguagens de programação existentes, é importante que elas sigam algumas regras na hora de serem implementadas. São essas regras, por sua vez, que ficaram conhecidas como paradigmas. Da mesma forma, quando uma nova linguagem de programação é desenvolvida, ela implementa um paradigma ou até mesmo em mais de um, conforme suas peculiaridades. Há muitas vantagens associadas à compreensão dos paradigmas de programação. Eles são um caminho para a construção de códigos mais legíveis e organizados. Os paradigmas também oferecem as técnicas mais apropriadas para cada tipo de aplicação, o que por sua vez traz mais produtividade para o dia a dia do desenvolvedor. Sendo assim, quando um desenvolvedor domina esse conceito, ele automaticamente se transforma em um profissional melhor, que é capaz de entender as linguagens de forma mais ampla e até mesmo ler nas entrelinhas dos códigos. Outro ponto relevante é que o conhecimento sobre os paradigmas certamente adicionará uma vantagem competitiva para o seu perfil numa seletiva de emprego. Agora que o conceito de paradigma já ficou claro, nós vamos esclarecer uma das dúvidas mais comuns sobre o assunto. Quais são, de fato, os paradigmas de programação? A verdade é que existem inúmeras opções nesta frente. Por isso, vamos destacar os mais importantes, levando em consideração dois grupos principais: os imperativos e os declarativos. Os paradigmas de programação imperativo são focados em instruções exatas que devem ser passadas ao computador na sequência em que serão executadas. Aqui, basicamente, o programador instrui a máquina sobre como devem ser computados os processos. É uma espécie de passo a passo detalhado dos procedimentos. Entre as vantagens dos paradigmas que pertencem a esse grupo estão a eficiência e flexibilidade, além da possibilidade de permitir uma modelagem da tal qual o mundo real. No entanto, trata-se de um paradigma relativamente complexo e, por isso, ele é o mais indicado na construção de aplicações que não demandam manutenção no curto prazo ou mudanças muito frequentes. Dentro dos paradigmas de programação do tipo imperativo estão os seguintes: muitas vezes usada como sinônimo de paradigma imperativo, a programação procedural é excelente para programação de uso geral e consiste numa lista de instruções para informar o computador o que fazer. No geral, esse paradigma determina que as instruções a serem passadas ao computador podem ser agrupadas em procedimentos que, por sua vez, visam a reutilização do código em pontos diferentes do mesmo. A maioria das linguagens de programação ensinadas na faculdade são procedurais, como C, C++, Java, Pascal. No geral, as linguagens que se enquadram nessa categoria são mais indicadas nas seguintes situações: quando existir uma operação complexa que inclui dependências entre operações e quando há necessidade de visibilidade clara dos diferentes estados do aplicativo. O programa é muito único e poucos elementos foram compartilhados. O programa é estático
e não se espera que mude muito ao longo do tempo. Espera-se que nenhuma ou apenas alguns recursos sejam adicionados ao projeto ao longo do tempo. A programação orientada a objetos está entre os paradigmas de programação mais populares do mundo. Isso se deve, principalmente, aos seus inúmeros benefícios, como a modularidade do código e a capacidade de associar diretamente problemas reais em termos de código. Além disso, ele foi o primeiro paradigma a permitir a programação multiplataforma. Uma das grandes preocupações do OOP é realçar o que é realmente importante. Não por acaso ele surgiu com o objetivo de permitir o desenvolvimento mais ágil de programas com maior confiabilidade e redução de custos. Neste caso, todos os objetos possuem determinados estados e comportamentos, enquanto os estados são descritos pelas classes como atributos. A forma como eles se comportam é definida por meio de métodos. Entre as principais linguagens que o implementam estão PHP, Java, Ruby, C# e Python. No geral, vale a pena utilizar os paradigmas de programação orientada a objetos quando vários programadores atuam e não precisam entender tudo sobre o componente. Existem muito código a ser compartilhado e reutilizado. São previstas muitas mudanças no projeto. Para completar a lista dos paradigmas imperativos, temos o paradigma de computação paralela. Um sistema de computação paralela permite que muitos processadores executem um programa em menos tempo, dividindo-os. Trata-se, portanto, de uma forma de resolução de problema na qual vários computadores trabalham simultaneamente para chegar ao mesmo objetivo. Entre as linguagens que suportam essa abordagem, destacam-se C, C++. Além disso, o paradigma de programação paralela geralmente é recomendado quando você tem um sistema que possui mais de uma CPU ou processadores multinúcleo. É preciso resolver problemas computacionais que podem levar até dias para serem resolvidos. Se trabalha com simulação computacional, inteligência artificial ou modelagem que exigem muitos cálculos dinâmicos. Agora que já explicamos os que são os paradigmas imperativos, vamos para o segundo grupo, os paradigmas declarativos. Neste caso, o programador apenas declara as propriedades do resultado desejado, mas não informa a máquina sobre como devem ser feitos os cálculos relacionados. Em outras palavras, os paradigmas declarativos focam mais no que deve ser resolvido e não em como fazê-lo. Ao utilizá-los, portanto, o desenvolvedor deve declarar verdades lógicas imutáveis, para as quais os resultados sempre serão os mesmos. Entre as principais vantagens associadas a essa categoria estão a facilidade de acesso a banco de dados e o maior nível de abstração do código. Além disso, os programas feitos com uma linguagem declarativa costumam ser menores, já que é preciso usar menos código para realizar um objetivo. No grupo dos paradigmas de programação declarativos estão o paradigma de programação com apontamento lógico não é composto de instruções e, por isso, se difere bastante dos demais, apesar de derivar do declarativo. Ele é baseado em fatos e usa tudo o que sabe para criar um cenário onde todos esses fatos e cláusulas são verdadeiros e apontam para algum final. Por exemplo, o JavaScript é uma linguagem de programação. Todas as linguagens de programação são importantes. E por dedução lógica, JavaScript é importante. Por obter resultados através do raciocínio lógico-matemático, ele é mais popular entre quem trabalha com inteligência artificial, mas também pode ser usado
com sucesso em projetos de comprovação de teoremas e na criação de programas especialistas. Entre as linguagens de programação que utilizam esses paradigmas estão ABSYS, Cyan, Alice, Mercury e Prolog. Considerado uma das derivações mais famosas do paradigma declarativo, o paradigma funcional recebe esse nome por se basear no uso de funções matemáticas. Nesse caso, o programa é composto de funções curtas no qual todo o código está dentro de uma função e todas as variáveis têm escopo definido para a função. No paradigma de programação funcional, as funções não modificam nenhum valor fora do escopo dessa função, e as próprias funções não são afetadas por nenhum valor fora do escopo. Aqui, subdivide-se o problema proposto e as funções implementadas ficam responsáveis por fazer os cálculos matemáticos. Sendo assim, o paradigma funcional é bastante indicado nos casos em que a matemática é envolvida diretamente na programação. São exemplos de linguagens que usam este paradigma: Haskell, Scala, Racket e JavaScript. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Também te convido a assinar o meu canal para ficar por dentro de tudo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender um pouco mais. Valeu!